Terra Queimada é de um dramaturgo pernambucano, Aristóteles Soares. O enredo da peça fala sobre um rancho de trabalhadores do engenho de cana-de-açúcar, especificamente em Pernambuco, na zona da mata pernambucana. E daí, nessa peça, fala-se sobre conflitos interiores, exteriores, sobre as relações humanas no trabalho nesse engenho de cana-de-açúcar. O texto ele é de 1950, só que eu estou montando ele em 2018. Então, ao ler o texto, eu já pude entrar em contato com um contemporâneo. Por mais que seja uma peça escrita há mais de 60 anos atrás, essas relações de exploração continuam a toda a efervescência. Me fez refletir muito em como eu poderia denunciar, eu acho, por mais que não seja uma peça de denúncia, mas como eu poderia trazer essas questões, questões políticas, sociais, econômicas, porque, querendo ou não, a economia açucareira é uma das economias que mais lucra, agora, não através da mão de obra humana, mas através de mão de obra mecanizada. Ora essa, mas o que eu falei é verdade. Disse apenas que isso daqui não presta, nem isso daqui nem lugar nenhum. Mas procure evitar isso enquanto estiver por aqui. Não tenho nada a perder dos outros, mas enquanto estiver por aqui, procure evitar. Senão, é melhor procurar outro engenho. O empreiteiro, ele é aquele opressor, ele oprime os trabalhadores, mas ele não deixa de ser um trabalhador ele mesmo, Portanto, ele, na verdade, o que ele faz é o repasse da opressão para os empregados que têm a mesma qualidade que ele, de ser empregado. Ele é responsável por oferir os lucros para aquele engenho, mas ele, na verdade, não fica com os lucros, ele fica só com o salário dele. A minha figura de inspiração para o empreiteiro foi o Capitão do Mato, aquele negro que, embora sendo negro, oprimia os próprios negros, agredindo-os, enfim. É isso aqui? Quem é você? Mandaram pra aqui. E o que veio fazer aqui? Trabalhar. Quem mandou? O empreiteiro. Novato é um personagem que ele é um agente de mudança, podemos dizer assim, É um personagem que vem realmente para desestruturar aquele lugar que já tem assim as características pré-estabelecidas. Aqui já tem gente demais. É o que eu estou reparando. Ele disse que não havia mais lugar nas barracas, que aqui ainda cabia mais. Mas pelo que eu estou vendo, isso aqui parece mais um chicoteiro. É um personagem que traz consigo uma revolta, uma raiva, uma mágoa. É um misto de sentimentos que perpassam por ele ou por ela, como o público assim desejar. Acho que você não devia fazer isso. Por quê? Ele tá nem me ofendendo. Agora foi você que ofendeu. Eu não gosto de me meter na vida dos outros. Mas às vezes eu sou forçado, não é mesmo? Quando bebe, não é? Não. O Damião, assim, é o único personagem que não produz mais, Então, assim, ele já é sustentado por um outro personagem do enredo, Então, ele é um personagem independente dentro da dramaturgia, E isso coloca ele em outros lugares, Porque a dependência gera também uma submissão, de certa forma. Quando esse outro personagem chega, ele é o único que não conhece o Damião. Então, ele é o único que o Damião pede a bebida. Todo mundo sabe que o Damião já não deve beber mais, e esse personagem não. Mas essas questões os aproximam, de alguma forma. Então, esse personagem, ele chega, ele bagunça, esse novato, Ele bagunça as estruturas e as cabeças ali, e quando ele sai em algum momento, ele ainda tem afeto pelo Damião. Isso é uma coisa que não acontece nessa história entre esses trabalhadores. Só o Damião é a única pessoa que recebe de dois personagens diferentes o toque afetivo. Então, essa dependência faz com que esses outros personagens também se permitam amar aquele personagem.
Eu sou Sarah Vaughan, você está assistindo ao Teatro no Campus. Hoje tem Terra Queimada e vem curtir com a gente. Os homens são anjos caídos que Deus mandou para a terra porque botaram defeito na criação do mundo. Aqui começaram a inventar coisas, a imitar Deus. E Deus ficou zangado, mandou muita chuva e muito fogo. Eu vi de perto a sua raiva sacra, pois foram 7 dias de trabalho intenso. Eu vi de perto quando chegava uma noite escura. Então, quando eu vim de Recife para cá, para o Rio de Janeiro, eu já vim com esse desejo de montar Terra Queimada, como diretor e encenador. O texto ele é universal, ele, por mais que tenha essa referência do próprio Aristóteles, porque ele nasceu numa cidade chamada Rio Formoso e se mudou, ainda criança, para uma cidade chamada Catende. E lá, que é uma cidade onde tem engenhos, né, uma região da zona da Mata Pernambucana. E lá ele pôde entrar em contato com toda a ambientação de suas obras. Ele via os trabalhadores, viam os engenhos, viam a massa que era explorada. Então, naturalmente, essa universalidade, né, quando se fala de texto, do engenho, vem daí. Ele viu as relações humanas. E quando a gente vai para as relações humanas, a gente percebe que elas são praticamente as mesmas, independente dos lugares, né? Quando a gente fala desse aspecto, que é a exploração e os trabalhadores. Ou seja, tanto em Pernambuco os trabalhadores eram explorados, como em outros engenhos no país. A mágoa é uma coisa que nasce da vontade de quem sofre. Quem é ruim sente mágoa. Sente ódio, é medo de sofrer. Quem é ruim não sabe olhar no céu e ver que nem todas as estrelas são parecidas. Umas são mais claras, outras mais escuras, outras quase perdidas na distância. A gente começa num coro de sombras, né? E isso acho que é o momento em que a gente descaracteriza todos os personagens enquanto personagens. E sim como um grupo de trabalhadores, um grupo de pessoas. Mas já nesse processo da mágica, na cena inicial, começa a se criar pequenos núcleos e em alguns momentos até a figura do empreiteiro aparece como elemento de opressão, ainda com as máscaras, ou seja, já mostrando que mesmo no meio daquela máscara, onde tem várias pessoas que representam a mesma coisa, um pode ser ainda mais opressor em relação aos outros. Não é isso que eu quero. O que eu desejo é que a riqueza não existisse, para não haver diferença entre os homens. A gente teve vários colaboradores, né, professores, alunos que nos apoiaram nesse trabalho corporal. No primeiro, foi um ano de processo. No primeiro semestre a gente teve o aluno Alex, que estava se formando e que nos ajudou muito nessa parte corporal. E no segundo semestre nós tivemos a Morgana Martins, que que também é doutorando, já tem doutorado, fez aqui na Unirio. E ela nos apoiou muito, então foi muito importante o trabalho dela conosco, assim. Então esse trabalho de corpo foi muito, a meu ver, assim, motivado por eles. E claro, também cada ator e cada atriz traz consigo o seu próprio trabalho, né, de corpo, da sua própria vida pessoal. Para mim foi muito importante toda essa minha trajetória na Unirio até chegar à Terra Queimada, porque eu pude perpassar, né, por várias disciplinas de corpo, de dança, e tudo isso me ajudou. E fora daqui também, a experiência que eu trouxe, tudo agregou, na verdade, né?
Então, acho que cada um traz um pouco da sua experiência pessoal e nesse processo, por ser um processo colaborativo, um ajudou muito o outro também, né? Às vezes, algo que eu fiz motivou um colega meu, às vezes, algo que um colega fez me motivou a desenvolver um outro movimento, fazer uma outra trajetória, uma outra partitura. Então, acho que realmente é esse trabalho em conjunto mesmo, em coletivo. A gente aprende muito com o outro, né? Parece que quem tem juízo são os que bajulam, os que veem na mentira uma verdade. O que acabo de ver? Um girassol. É um desses sujeitos que por conveniência defende a grandeza, a amizade dos grandes, o medo que tem de perder o emprego. Então, esse trabalho é um trabalho colaborativo e quando o Romildo me chamou para fazer parte da equipe, ele foi me explicando no decorrer da leitura do texto, né, falando um pouco mais sobre o ambiente da onde se passaria a peça. E foi justamente nisso que eu quis basear a minha cenografia. Por exemplo, o terreno, né, no caso, o chão da peça, a gente usou uma textura parecida com terra, com um pouco de cinzas também, para já remeter à terra queimada e remeter ao que acontece na peça. As canas na verdade, são tubos de PVC revestidos de algodão cru. E a cor das canas, eu quis fazer uma cor que não fosse de cana-de-açúcar mesmo, não fosse algo realista, para poder também dar essa magia do teatro, que é onde a gente pode brincar com os elementos. Eu tentei fazer com que esse lugar onde o público sentaria fosse também um dos aspectos cenográficos do cenário como um todo. E a gente teve, claro, né, algumas dificuldades. Eu com a minha equipe de cenografia, minha assistente Lara, a gente bateu muita cabeça para saber aonde a gente iria colocar, enfim, né, o público, e nós decidimos colocar mesmo nas esteiras, que também remetem a partes do texto, e fazer com que o público realmente entrasse no ambiente do Terra Queimada. Tá bom, eu só te peço que não tenha mais raiva de mim. Agora não tem mais. Pode ir sossegado. Obrigado. Adeus. Adeus. Quando o Romildo colocou que seria trabalhar uma linguagem não realista, mas com um texto realista, isso já é um grande desafio enquanto ator, de você pegar palavras que deveriam soar como uma realidade e você fazer uma construção totalmente desconstruída, né? Onde os corpos não são corpos necessariamente de gente, mas são corpos animalizados por esse trabalho, que me lembra muito aí o trabalho do Chaplin, né, no Tempos Modernos, aqueles corpos que se repetem, movimentos que já ficaram impregnados por conta da repetição do movimento. Então, nesses cortadores de cana só conseguem cortar, isso a peça mostra o tempo inteiro. O que é que você tem? Nada. Pra onde vai? Embora. Assim, de repente? É que resolvi agora. Vou no caminhão que me espera lá na estrada. Estou admirado. Pensei que você nunca tivesse coragem de sair daqui. Mas agora eu queria coragem. E a gente está falando um pouco sobre esse movimento circular também de desesperança desses trabalhadores, né? A pergunta final é: o que se faz agora? O que se faz agora quando a terra está queimada? Então, qual é o caminho próximo a seguir? Assim? Então, existe uma esperança desses personagens e talvez desses artistas que estão se propondo a fazer esse trabalho, de que alguma coisa possa romper essa circularidade na vida, nessa vida ruim, né? Nessa vida de fado, né? E que possa se criar um círculo de fertilidade, né? Mas a peça não chega a esse momento, ela só fica na pergunta: e aí? Qual é o próximo momento? E quando menos se espera, a gente pega a estrada e se dana, como uma porção de ratos do mar fugindo do fogo. Ratos do mar fugindo da queimada, pra não sofrer, danando-se pra longe. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já já. E finalmente, o que deseja?
Por que está rindo? É que já estou de saída. Nunca espero que ninguém me mande embora. Eu acho que a Terra Queimada, ela traz, assim, para mim, é essa questão que nós estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo, onde você divide as pessoas em direita e esquerda, em certo, errado, bons e maus, né, criando dualidades e não criando indivíduos que podem passar por toda essa gama de coisas. E para mim o que queima hoje é justamente essa união, né, que está sendo queimada, as pessoas estão se dividindo, se polarizando e com isso a gente não está conseguindo conquistar nada, só está destruindo. E aí acho que culmina com tudo isso com o incêndio do museu. Para mim acho que a Terra Queimada é isso. Durma, Danilo. Durma. Se puder, faça isso. Faça. Para viver mais. Viver assim como vive. Por isso é que é bom descansar. Essa é a única coisa boa no mundo. Essa leva a gente para um outro mundo. Para longe do branco da alma. Para longe de tudo. Durma, Danilo. Durma. E não abra mais os olhos. Não abra mais. Se não fizer isso, vai continuar a cair pelas valetas, a ferir o rosto nas pedras, a ser vaiado pelos moleques do engenho, a pedir favores, a passar fome. Tudo porque já nasceu para isso. A grande questão é se fica uma sensação de esperança ou mais de desesperança no final da peça. Porque ao voltar para as máscaras, é voltar também para o aprisionamento. Por mais que esses trabalhadores partam para um novo engenho, a exploração vai continuar. Então, isso que ficou me pulsando junto com eles, né? Como lidar com essa questão do aprisionamento e a liberdade. Eu acho que é um dos grandes atritos desses personagens. Nunca tive medo, nunca! Só tenho medo de uma coisa. Mas é única. Sabe qual é? De morrer antes de fazer tudo o que eu desejo dentro do mundo. A gente falando de terra queimada, a gente falando de fogo. E eu não consigo, não me vem uma outra imagem à mente, infelizmente, uma imagem lamentável, que é a do Museu Nacional, que pegou fogo, uma situação lastimável, uma perda lastimável para a gente, de modo geral para todos nós, né? Porque a gente vê uma parte da memória se esvaindo, se queimando, indo embora, mas ao mesmo tempo esse fogo que queima essa é uma chama, né? E eu penso também que essa chama ela não pode apagar. Lógico que ela possa incendiar, uma metáfora, na verdade, né? Não fisicamente falando, mas que ela possa nos incendiar para nos motivar a continuar nessa resistência, né? A coisa mais importante desse processo, por mais que seja um processo de formação de um diretor, né, é o próprio processo colaborativo. É uma equipe formada por muitas pessoas, mais de 30 pessoas envolvidas, entre alunos, professores, voluntários e os técnicos da Unirio. Então, eu tenho que agradecer imensamente essas pessoas por terem embarcado na minha proposta cênica, no meu projeto de teatro, que é Terra Queimada. Eu não vejo mais a terra. A mata parece queimada. O que foi que houve? Uma das mentiras do mundo. O desejo de destruir espalha, pensando com isso melhorar a face da terra, mas ao contrário, aumenta ainda mais a agonia dos que precisam. O desejo de destruir acaba com tudo, até com as coisas mortas. E agora? O que se faz? O que já está feito por natureza. Sair ainda hoje daqui para outro engenho, onde haja mata, onde haja trabalho para dois.
a gente tinha discutido muito sobre essa questão do indivíduo, que é isso, né? Como a gente também tangenciou um teórico como o Brecht, por exemplo, a gente sempre falava assim, ok, se a gente está falando de um teatro que está falando de trabalhadores, de trabalho, mas nunca podemos perder de vista a individualidade dos seres. Apesar de tantas tragédias aí e do cenário político caótico que a gente está vivendo, que a gente não deixe essa nossa chama interior se apagar, que ela possa realmente nos motivar a continuar resistindo e a continuar realizando, né, trabalhos como Terra Queimada e como tantos outros trabalhos. Porque tudo converge, tudo acontece para que a gente desista, mas a gente tem que ser muito forte, muito perseverante. Hoje aqui, depois ali, sempre mudando de engenho, velhos